Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Anima Talk, podcast da UTE Engenharia de Emoções. Estamos aqui mais uma vez, eu e Priscila Carvalhinha. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos receber uma convidada especial no dia de hoje para falar de um tema muito legal. Então, vamos deixar ela se apresentar? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou a Fernanda, eu tenho 44 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou casada, tenho uma filha de 10 anos, a Júlia, e vou contar um pouco da minha história e como diversidade faz parte e permeia a minha carreira desde o iniciozinho da minha formação. Eu quero começar contando, a gente vai falar muito da questão feminina e de gênero, que a minha formação hoje é administração, mas eu não comecei estudando administração. Comecei estudando turismo e, para quem é das antigas, eu era estagiária na Varig. Os antigos vão lembrar disso. Hoje a Varig não existe. E faltando 6 meses para me formar, eu levantei a bandeira e falei lá na minha casa, olha, eu quero trocar, quero mudar, quero trabalhar com outras questões, outras vertentes. Dentro do mundo corporativo foi quando eu mudei para administração. E aí, dentro de administração, eu comecei a estudar recursos humanos. Foi ali que eu vi, falei, é isso que eu quero, é aqui que eu quero seguir, aqui eu quero construir a minha trajetória. E desde então, trabalhando com recursos humanos, tive a oportunidade de passar por algumas empresas e tenho algumas histórias interessantes para contar aí para vocês ao longo da minha trajetória, né? Eu comecei trabalhando em tanto empresas de grande porte, tive a oportunidade de também trabalhar em consultoria de recursos humanos e aí fazendo projetos para várias empresas espalhadas pelo Brasil. Tive a oportunidade de entrar numa companhia que foi a empresa que eu conheci meu marido, uma seguradora, e foi nessa empresa que eu comecei, de fato, a trabalhar com programas de diversidade e inclusão e vivenciar, de fato, toda essa questão de diversidade e inclusão. Só que no início, quando a gente começava a falar de diversidade lá no passado, e eu estou falando lá entre 2005 e 2010, mais ou menos, a gente falava muito de diversidade, mas com ênfase muito em pessoas com deficiência. Era a temática que a gente mais trabalhava naquele momento dentro das empresas e das organizações. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência, atuar com programas de desenvolvimento. E aí tinha uma questão toda também de cota, mas não só o olhar a cota, mas a inclusão do colaborador, que a gente fala muito assim, no que quando a gente tem uma pessoa com deficiência, não é só a gente convidar essa pessoa para a festa, mas eu preciso convidar essa pessoa para dançar na festa, porque isso que é o que a gente fala, o sentido da inclusão, né? Então, comecei esse trabalho bem acentuado, mas eu conheci meu marido nesta seguradora e a gente precisou cada um seguir um rumo, um caminho diferente, porque a gente ia casar. E eu mudei de empresa, fui trabalhar numa companhia siderúrgica e eu acho que ali foi uma grande virada em termos profissionais. E ali aconteceram fatos também da minha vida pessoal que me fizeram direcionar muito o propósito que eu tenho hoje, principalmente quando eu olho as questões de gênero e todo o movimento que eu tenho feito hoje na minha carreira. Eu entrei nessa siderúrgica, fui muito bem recebida, acolhida. Eu fiquei muito impressionada, e aí eu vou trazer um pouco do que eu vivi ali dentro, né? Eu trabalhava em uma siderúrgica, quem é do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, em Santa Cruz, que é relativamente bem distante do centro aqui do Rio. Sim. E quando eu cheguei numa siderúrgica, que eu imaginava, como que eu ia imaginar tantas pessoas com deficiência trabalhando na indústria? Isso foi algo que me surpreendeu, porque a gente tem toda uma questão de acessibilidade e o quanto a empresa estava preparada para receber pessoas ali com deficiência. Ali também, isso foi no início, ali em 2011, mais ou menos, como tinham pessoas com deficiência trabalhando na companhia. E isso era muito nítido, era muito visível. A empresa fazia um trabalho de capacitação, principalmente com o olhar das pessoas que moravam ali naquele entorno da região de Santa Cruz. Então, a empresa contratava, formava e dava as oportunidades internas. E você vê o crescimento ali do colaborador e ele, de fato, se sentir incluído, ele se sentia como mesmo assim, eu pertenço à empresa. O senso de pertencimento era muito aflorado ali na companhia. Então, você já começa a ver um viés e um direcionamento para a empresa. E não só isso da empresa, mas o trabalho que era feito com a liderança. Porque não pode ser só um direcionamento estratégico, um objetivo da companhia. A liderança tem um papel fundamental quando a gente fala de diversidade, né? Dessa inclusão que a gente tem atuado tanto, não pode ser só um direcionamento, é uma causa que todo mundo precisa comprar. Isso precisa ser, é cultural, né? Precisa ser algo
que esteja de fato enraizado para a gente trabalhar. E eu vi a quantidade de programas que de fato eu trabalhei, eu atuei, a capacitação que era feita com esses colaboradores, então foi algo bem, eu acho que foi transformador, porque foi um salto em termos de diversidade que foi muito forte ali do que eu vivi, né? Eu fiquei super curiosa com uma coisa do que você falou, assim, né? Eu acho que você trouxe um ponto importante. Existe diferença entre diversidade e inclusão, né? Então, diversidade é, beleza, eu vou chamar uma pessoa para vir na festa. Inclusão é, essa pessoa precisa dançar junto comigo, como você falou, né? E aí eu confesso que é muito gratificante ouvir que, por exemplo, numa siderúrgica, você chegou lá e se deparou com um ambiente totalmente preparado para ser inclusivo. E aí eu acho que vale, talvez, assim, para quem tá ouvindo e tal, porque eu também tenho curiosidade pessoal agora de entender o que você conseguia enxergar de coisas que são razoavelmente simples, mas que tornavam o ambiente acessível ou preparado para receber essas pessoas, né? Eu acho que a gente tava brincando antes de ir pro ar aqui, que você, como uma canhota, você observou que a caneca do estúdio, ela é preparada para pegar com a mão direita e com a esquerda, e a gente ficou brincando que a gente, enquanto destro, não tinha percebido que existia essa diferença, né? E foi uma das primeiras coisas que eu observei. Eu falei, gente, na hora que eu recebi a caneca, eu falei, deixa eu ver se é uma caneca de destro ou de canhoto. Aí quando eu vi, eu falei, o canhoto também segura igual o destro aqui. Exato. Então eu acho que tem coisas que passam literalmente batido pra gente, porque, né, não é uma realidade nossa. E as pessoas que são diferentes, elas percebem coisas. Então eu fiquei super curiosa de entender o que você conseguiu observar naquele ambiente que trazia isso de inclusão para as pessoas com deficiência. E que a gente fala muito dessa acessibilidade, né? Sim. Havia uma preocupação com a questão sonora, dos barulhos, para identificação, para quem tinha problema de audição, do local, de onde você podia andar ou não andar, as faixas de segurança, a sinalização para quem tinha dificuldade de andar, aquela pessoa que tinha dificuldade de enxergar, aquela trilha que a gente tem, principalmente no metrô, para ajudar. Então, a empresa, a estrutura da empresa é uma estrutura muito preparada. Um outro exemplo que é simples. Quando eu era dessa siderúrgica, a minha equipe, nós éramos em 9 pessoas, eu tinha 3 pessoas com deficiência. Uma delas era deficiência visual. Ele tinha um computador enorme. Será que são todas as empresas que se preocupam com isso? Com as pessoas que têm dificuldade com a questão visual, de ter, de fato, um monitor maior, né? Da gente se preocupar com a fonte, da gente ter o cuidado quando a gente vai mudar. Ele só tinha 20% de visão de um olho. De um olho, 20% de visão de um olho. Então, a gente tinha todo um cuidado. Na hora de mandar um e-mail para ele, eu não vou usar a fonte padrão que eu uso. A gente adapta a nossa fonte para esse colaborador. A empresa era uma fábrica e o prédio administrativo eram 2 andares. Tinha um elevador lá dentro, tinha rampa de acesso, tinha corrimão em tudo que é lugar que a gente andava para poder segurar, brigadistas à disposição, a sirene para poder alertar sobre qualquer barulho, a entrada de um novo colaborador na indústria, com toda essa questão da acessibilidade e o cuidado, porque eu via muletante. Eu não cheguei ali naquele momento, não tinha cadeirante, mas tinha muletante, tinha pessoa com deficiência auditiva, visual, motor, diversos. É claro que você tem as limitações e os riscos, a gente está falando de uma siderúrgica, mas a empresa precisava ter todo um cuidado. E até, isso que eu achava mais bacana, os simulados de emergência. Os bombeiros estavam preparados e tinha uma orientação especial para quem era PCD. O cuidado que a gente precisava ter, o alerta com a brigada. Então, assim, eu vivi uma realidade ali na siderúrgica que foi ímpar. Eu pensava, nossa, eu estou a 80 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E muitas pessoas queriam trabalhar ali na empresa porque as pessoas se sentiam incluídas. E eu acho que tem um ponto, assim, né? Você está trazendo... você falou do risco, né? A gente não está falando de um escritório, a gente está falando de uma siderúrgica. Então, assim, se é possível fazer numa siderúrgica, é muito possível fazer no escritório, né? O tamanho do banheiro, da entrada, tudo lá. E eu lembro, as mesas do escritório, tudo era pensado como se você tinha uma cadeira de rodas para entrar, uma pessoa que tinha muleta, onde a pessoa apoia aquela muleta. É olhar a deficiência com um olhar como um todo, assim, quais são as limitações. E a gente também trabalhava a liderança, como que a gente recebe uma pessoa. Perfeito. E aí aconteceu uma coisa curiosa também,
que eu falo muito, assim, quando a gente pensa em deficiência, né? Como lidar com o deficiente? Como é que ele também quer tratar o assunto, ele quer lidar. Uma pessoa que tem uma muleta, na hora de entrar num carro, uma pessoa que ajuda ou não quer. Como é que você aborda uma pessoa que tem determinada deficiência? Então, foi um trabalho que eu acho que foi muito rico, que foi feito ali dentro da companhia. Eu cheguei a participar desse projeto também com o time de RH como um todo. E aí, na hora que você vê os simulados da brigada de incêndio, o cuidado que eles tinham com as pessoas com deficiência, principalmente deficiência de locomoção, aí eu falava assim, gente, isso a gente também humaniza ali a relação, né, que a gente tem com o colaborador, e isso era muito visível para quem estava ali na fábrica. Quando eu entrei a primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu me surpreendi porque eu ainda não tinha visto isso dessa forma em outras empresas, e principalmente por ser uma fábrica. Você pensa assim, nossa, acessibilidade. E aí você vê o banheiro ali feminino com toda a estrutura, o banheiro masculino, as rampas de acesso, a locomoção, o ônibus interno com estrutura para receber uma pessoa com deficiência, para ela poder se locomover dentro do ambiente ali da fábrica. Então, foi uma realidade muito... foi muito especial. Imagina. Que eu vivi ali na siderurgia, mas não foi o momento mais especial. Eu tenho um outro momento bacana que eu compartilhei que eu quero trazer também para vocês, que eu acho que é algo que a gente tem que falar. São poucas as pessoas que falam, ou a gente precisa aumentar o número de casos que acontece. Ali dentro da siderúrgica, eu casei quando eu entrei na siderúrgica, e 2 anos depois eu engravidei. E quando eu estava na minha licença maternidade, eu não vou esquecer até hoje, eu estava amamentando a minha filha e recebo uma ligação da minha gestora na época. E aí eu falei, nossa, a Denise está me ligando, deve ter acontecido alguma coisa, ela quer me sinalizar, vai ter alguma mudança. E ela só mandou uma mensagem assim, Fernanda, quando puder, me liga. Eu falei, tá bom, eu estou amamentando, quando eu terminar eu te ligo. E aí quando eu liguei para ela falou, pode ser o horário que for, mas me liga hoje. Aí eu falei, tá bom. Quando eu ligo para ela falou assim, eu tô te ligando para dizer que você está sendo promovida. Aí eu, como assim, Denise? Você está sendo promovida na tua licença maternidade, você volta promovida. E aí, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, meu Deus, falei assim, é real. E para mim foi uma alegria. Eu acho que foi um excelente reconhecimento, acho que pelo meu trabalho, por tudo que eu já vinha entregando ali na companhia. E eu acho que é muito isso, é muito um direcionamento que a empresa tinha com relação não só à diversidade, a questão do gênero também. E essa oportunidade, para mim, me marcou muito quando eu recebi ali a notícia. E aí foi aquele preparo. Tá, eu ia voltar da minha licença com uma bebezinha, trabalhando a 70, 80 quilômetros de distância de casa, mas eu sabia que eu ia ter o apoio que eu precisava nesse retorno. E eu ia voltar numa posição que foi nova para mim, que até então eu não era líder, eu nunca tinha liderado. Já liderei projetos, liderei pessoas indiretamente, mas eu ia receber uma equipe com uma nenenzinha, um retorno da licença maternidade, mas eu absorvi, eu falei, não, vai dar certo. Se ela viu esse potencial e está me dando essa oportunidade, eu vou abraçar essa causa. E com essa atitude, tudo que aconteceu, eu acho que a gente tem que multiplicar. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, até eu voltar e começar a trabalhar ali efetivamente o desafio que foi e a forma como eu fui acolhida, não só por ela, mas para a equipe, que sabia que era uma primeira oportunidade de gestão. Eles ficaram super felizes, porque eu já conhecia quem estava ali na estrutura, né? E voltar com da forma que eu fui recebida, eu virei para ela na época e depois eu falei, eu espero, e virou um propósito para mim poder retribuir tudo que foi feito. Porque, para mim, assim, são poucos os casos que a gente conhece de pessoas que têm as oportunidades. Eu acho que não é à toa. Quando a gente, às vezes, vê em uma rede social alguém que traz um caso como esse, viralizam, as pessoas comentam muito. E eu acho que é isso que você está trazendo, né? A gente tem tanto caso que o típico é uma mulher durante o puerpério receber uma ligação para dizer que ela está sendo desligada, que eu acho que é inspirador quando a gente consegue ouvir histórias onde isso é o oposto. E aí, ao mesmo tempo, como isso contagia no sentido de inspirar que também outras pessoas, e até aquela pessoa que foi reconhecida,
que ela possa fazer esse mesmo movimento, né? O quanto o impacto positivo, ele é tão positivo a ponto de querer fazer com que outras pessoas se movimentem nessa direção, né? E aí eu acho que ele estava falando do quanto isso te marcou. Muito, me marcou. E como você quis trazer isso como algo para você, né? Isso virou um propósito para mim, acho que não só ali enquanto líder, mas enquanto mulher. E aí, se a gente olhar um cenário, eu num cenário que eu estava muito distante, trabalhando 100% presencial, numa posição nova que foi extremamente desafiadora, com uma recém-nascida muito longe. E aí, naquele momento, eu tinha um plano A, um plano B. Eu tive todo o apoio possível da minha liderança, da minha diretoria na época. Isso me marcou muito. E também a forma como eu fui recebida ali na companhia. E isso virou um propósito ali para mim, que eu tinha em mente, assim, um dia eu vou retribuir para alguém. Isso que foi feito. Mas eu não queria só retribuir para uma pessoa. Eu queria alguma coisa muito marcante, que eu queria poder fazer essa mesma generosidade que eu recebi, eu queria doar também essa generosidade. Eis que, em um belo momento, eu mudei de empresa. Hoje eu trabalho numa empresa de gás. Em 2021 para 2022, eu estava em um processo de reestruturação do meu time. E eu precisava contratar uma pessoa de mercado, de fora e tudo mais. E aí comecei um processo seletivo, a gente caminhando. Ali a semana entre o Natal e o Ano Novo, escolhi a pessoa que vai começar a trabalhar comigo. Eis que essa pessoa, quando eu ligo para dar um resultado, porque eu queria dar o resultado, que ela foi aprovada, essa pessoa começa a chorar comigo no telefone. Eu, meu Deus, aconteceu alguma coisa grave. E eu perguntei para ela, falei, mas o que houve? Por que você está chorando? Estou te trazendo uma notícia muito boa. E ela falou, não, Fernanda, acabei de descobrir essa semana que eu estou grávida. Se você quiser, você pode declinar da oportunidade. Eu falei assim, que declinar da oportunidade o quê, Raquel? Ela se chama Raquel, né? Eu falei assim, a gente vai continuar, assim, o processo nosso continua. Agora, eu tenho um dever de casa que eu preciso voltar para você. Eu precisava ver toda uma condição nossa interna ali da empresa de plano de saúde, carência, porque ela entraria gestante. Aí virou uma preocupação minha. Sim. E eu falei com ela, eu falei, não, mas eu não quero que você pare o processo nem decline de nada, porque eu quero você. Naquele momento, naquela ligação, eu falei, agora vai ser a minha hora de retribuir essa generosidade que eu tive um dia para uma outra pessoa, né? E aí eu fiz todo o dever de casa internamente, carta branca, olha, ela entra com tudo que ela tem, todo o respaldo necessário em termos de saúde, né? Até o final da gestação dela, quando eu liguei depois para ela. E ela falou, então você me liga para me falar. Eu falei, com certeza, mas a decisão vai ser sua. E aí eu liguei para ela para falar, olha, tá tudo certo, quero você no time, eu gostei de você desde o primeiro momento que a gente conversou e vamos em frente. E aí ela não sabia, ela falou, eu não sei se eu choro, se eu começo a rir. E eu imagino o impacto para essa família, né? Porque é isso, né? Existe essa pressão tão grande que já existe isso registrado na nossa mente, né? Engravidei, por consequência, eu vou ser eliminada do processo, né? Então, viver essa situação no sentido oposto também é muito marcante. E isso impacta toda a família, né? Porque vamos combinar, certeza. Uma mulher que tá grávida, que recebeu essa notícia, a preocupação de agora tem uma criança, né? A minha família vai mudar, os meus custos vão mudar. Então, não é um impacto, um positivo de, não, a gente vai continuar com você. Não é só um positivo para essa mulher, né? É um impacto que gera na família dela, na companheira dessa pessoa que tá ali, Posso falar mais? Né? Não é só na família que impacta, não. Quando eu dei essa notícia pro time, e eu falei, gente, tomei essa decisão, vamos contratar, ela vai começar no dia, era em janeiro de 2022, ela vai entrar e a gente vai segurar. E vai dar todo o apoio e suporte, porque eu acho que é esse que é o nosso direcionamento. Eu acho que isso é muito a gente praticar. Muito que a gente lê em literatura. Eu falo muitos dos valores, muitas vezes que estão escritos nas paredes das empresas. Não pode ser só uma leitura na parede. A gente precisa praticar aquilo. E eu fui a primeira ali a bancar, falando, não, eu quero. Eu sabia todo o risco. É claro que tinha um risco envolvido. A gente sabe que tem. Mas tudo conspirou de uma forma tão positiva que ela entrou. A gestação dela foi maravilhosa, dei todo o apoio que ela precisava, as ausências. Eu só falava, me avisa só quando você precisar se ausentar para exame, para eu poder me organizar. Se a gente tiver alguma reunião, alguma questão assim. A gravidez dela transcorreu da melhor forma possível. Ela saiu
contratamos uma pessoa para ficar na licença maternidade dela. Mas como o meu pensamento dessa corrente, falei assim, essa corrente não vai parar por aqui, a gente vai continuar essa corrente. E aí ela saiu de licença maternidade, contratamos uma pessoa para ficar no lugar, no período que ela estivesse fora. Essa pessoa deu um show, porque eu também sabia que, eu falei, não, uma ação a gente vai ter uma pessoa muito boa. A pessoa que entrou no lugar dela era tão maravilhosa quanto a Raquel. E aí terminou a licença maternidade, a Raquel, não, eu quero voltar, estou aqui de braços abertos te esperando para você poder retornar. Ela voltou, e aí essa pessoa que cobriu a licença saiu porque eu não tinha vaga no momento. Mas eu virei para ele e falei assim, a primeira oportunidade que a gente tiver, você está no meu radar. Gente, 3 meses depois surgiu uma oportunidade dela voltar. Olha que coisa, que energia Sim. positiva que a gente trouxe. Eu acho que essa corrente, né? Eu converso muito com algumas pessoas próximas e a gente, esse trabalho de rede social, né? Enfim, e a gente vê o quanto viraliza e as pessoas acabam engajando em conteúdos que, cara, estão falando muito mais de tragédia, de dificuldade e tudo mais. E o quanto as pessoas têm, de fato, dificuldade de engajar em algumas coisas que são movimentos de generosidade, né? Ou de demonstração de afeto. E eu acho que a gente poder trazer isso como demonstração, assim, de cases, de coisas que de fato aconteceram, que acontecem, é real. Para que a gente possa também, né, aquecer os nossos corações, assim, e engajar, aquecer, assim, e falar, cara, vamos lá, tem esperança, né? Tem um monte... A gente falou isso, acho que num dos podcasts, tem muita gente trabalhando, fazendo uns trabalhos de formiguinha, Sim. quietinhos, assim, para fazer a mudança no mundo, e que às vezes não tem, né, tanta divulgação, não fala tanto. Então, a gente poder trazer isso, eu acho que, assim, para mim é muito especial, assim. Bom, trazendo meus centavos de observação. Primeiro, a gente vai voltar lá na siderúrgica de Santa Cruz. Claro. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, de inclusão de PCD, todo mundo pensa, caramba, é caro, tem muita coisa. E... já trazendo um outro link, a gente fala muito sobre cultura também. E a gente vê que a inclusão é a cultura. Total. É uma letra, é um treinamento, é uma forma de pensar. É uma prática. A cultura, prática. Eu falo muito assim, a cultura não é o que está escrito. Exatamente. A cultura é a prática, é o que a gente coloca ali no dia a dia, entendeu? Exatamente. E aí, já na empresa de gás... a Pri sabe, eu vejo sempre ranking, pesquisa, eu vejo todos. E sempre aparece, eu sempre ficava curioso, né? Caramba, tem um monte de empresa de tecnologia e uma empresa de gás no meio. Eu ficava, que isso? Tem alguma coisa diferente, achei. Onde tava a diferença, né? E pra quem tiver na dúvida também, tiver com uma gestante pra contratar aí, carência, se tiver... mais de 30 vidas, não tá em carência nem pro parto, pode ficar tranquilo que vai poder dar toda a assistência. Tenho menos de 30 vidas, quero contratar gestante mesmo assim, dá pra fazer todo o pré-natal, só não vai fazer o parto, já vai ajudar bastante, então... Hashtag fica a dica. Não tem mais desculpa. Esclarecendo aqui, né? Eu queria poder falar um ponto... que eu acho que é importante dessas duas situações, né? Tanto do meu momento e depois da Raquel, Sim. de quem substituiu e ela voltou, que eu acho que é o cuidado que a gente precisa ter desse retorno na licença maternidade. Perfeito. E que muito pouco se fala sobre isso. O cuidado que as empresas têm com a gestante que retorna de licença maternidade. E que, mais uma vez, pode ser como lá na siderúrgica, coisas totalmente simples, que não vão custar dinheiro, que não vão mudar a rotina, mas que é negligenciado. Talvez porque eu não sou canhoto, então eu não sabia que tinha caneca. E sou eu que tomo a decisão. Uhum. Eu não engravido, então eu tomo a decisão com base na minha vida. E é importante, a gente falando em inclusão e diversidade mais uma vez... ouvir os relatos, né? Exatamente. De quem tem essa experiência, quem pode olhar a vida dessa ótica, né? E trabalhar as equipes. Eu acho que quando a gente tem situações, cenários como esse, é como que a gente trabalha o time. Quando você está gestante, quem já teve essa oportunidade, o ritmo é outro. A velocidade da entrega é outra. Então, assim, a gente tem que preparar também a nossa liderança para entender que é um momento diferente. Mas é um momento, é uma fase. E essa questão que eu falei com a Priscila também, que é como que a gente recebe essa pessoa que está voltando de uma licença maternidade, com o neném
que pode estar em casa com uma avó, que pode estar na creche, que pode estar com uma babá, pode estar com alguém da família que está ali tomando conta daquele neném. Como é que você vira essa chave para o nosso mundo corporativo, onde você tem demanda, você tem entrega? Como é que você faz esse trabalho? E eu já tive 2 gestantes comigo no meu time e foi todo um trabalho gradativo. Eu falava com elas. E às vezes aquela síndrome da culpa, né? Ai, mas eu vim trabalhar e meu filho ficou em casa, minha filha. E aí, muitas vezes eu virava para essas 2 e falava assim, você pode ter certeza que seu filho e sua filha, no futuro, terão muito orgulho de você. Muito orgulho de você. E elas falavam que aquilo acalmava o coração. Eu falei, você pode ter certeza que a trajetória profissional que você está construindo, o exemplo que você está criando, né? A forma como você está conduzindo a sua carreira vai ser um exemplo para o seu filho no futuro. E aí, quando eu falava isso, elas... Aí vinha, eu falei assim, centraliza que você tem condição, você é capaz, você tem uma retaguarda, que isso é importante também, ter uma retaguarda, mas quem está junto, que está ao redor, poder apoiar e literalmente estender a mão, tá? Estender a mão, estender um abraço. Eu queria muito fazer um recorte aqui, Pode ao meu falar. lado do educadora perinatal. Deixa eu abrir aqui o meu caderninho. Abre seu caderninho. Porque tem coisas que você falou que são muito importantes, assim. Eu acho que são importantes dentro desse contexto que o Edu falou, no sentido de... Eu não vivo essa realidade, portanto, eu não sei que isso existe, né? Então, vamos aproveitar aqui pra gente falar de coisas que existem. Você falou, o ritmo de uma gestante é outro, né? E, gente, de fato, assim, existe uma mudança no cérebro, no cérebro físico, né? Nas terminações nervosas, e por conta das questões hormonais. Existe, de fato, uma reestruturação cerebral. E aí, essa reestruturação... Tem alguns estudos, vocês podem procurar, gente. E isso não acontece só com as gestantes, tá? Porque durante muito tempo, a mulher, ela foi feita para cuidar, é biológico, e não. O estudo começou a demonstrar que, na verdade, qualquer pessoa que esteja ativamente engajada no cuidado de uma outra pessoa, de uma criança, existe uma mudança de estrutura cerebral. Então, sim, essa mulher talvez ela vai ter ali uma, entre aspas, perda de performance, mas, ao mesmo tempo, a reestruturação do cérebro é para de alguma forma conseguir captar e ter mais empatia, conseguir fazer leituras com menos necessidade de fala, porque é isso que biologicamente o corpo precisa fazer para lidar com o bebê. Então, é uma pessoa que vai ter um potencial empático, um potencial de leitura de dinâmica do ambiente, de percepção das emoções do outro, muito potencializadas por conta da gestação, da maternidade e do cuidado. Então, isso vale para o homem que também está presente, né? Para o pai que também está presente como cuidador ali daquela criança. Outras fortalezas que se potencializam nessa fase. Exatamente. E é uma mudança. E eu acho que isso é um recorte, assim, que eu queria fazer, né? Eu acho que eu queria fazer um recorte do recorte. Faz, então, fica à vontade. Eu acho que é importante a gente pensar por que a gente consegue observar essas mudanças de comportamento ou de características momentâneas vindo de outras naturezas. O cara que é assaltado e para vir pro trabalho de novo, ele fica com medo, porque ele acabou de sofrer um trauma. Mas com uma gestação, uma gravidez, um parto, que é uma coisa natural, bonita, importante, a gente trata de uma forma tão ruim. Devia ser o contrário, né? O cara que foi assaltado, isso sim é um problema. A gente tem um problema de segurança pública na sociedade. Um parto, não. Um parto é uma coisa natural do ser humano. Se a gente parar de ter partos, a humanidade morre. Sim, e falamos aqui, né, da economia de cuidado, economia reprodutiva, enfim, né? Então, e aí eu acho que isso é um outro ponto, né? E aí, entendendo um pouco melhor como funciona esse processo simbiótico dessa mulher com esse bebê, porque isso de fato acontece... entra todo um processo de repensar licença maternidade, porque, né, enfim, tem coisas que são para além aqui, né? Eu tô ampliando a discussão aqui num sentido de que nem tudo é possível para as empresas. A gente já tem alguns movimentos de empresa cidadã, onde, né, a licença maternidade, que não são 4 meses, são 6 meses. A licença paternidade que deixa de ser lá 5 dias corridos e passa a ser 20 dias. Mas...
entender que esse período é um período que acontece muita simbiose da psicologia, da psique da mulher mesmo. Aquela criança, ela também precisa desses contornos. E o quanto a gente também não está sendo violento nesse processo, porque a nossa sociedade não entende que precisa de uma pausa, que precisa de uma reestruturação. E a gente falou aqui no episódio da Amanda, né? O quanto o cuidado com a primeira infância, de fato, vai formar esse adulto, né, mais capaz de lidar com desafios, de entender suas próprias emoções. A gente está falando de um processo que ele é pré-cognitivo, assim, né? Isso está marcado literalmente no sistema nervoso e no corpo daquele bebê que tem um cuidador que está presente fisicamente, que quando chora, pega e bota no colo, né? Sim. Então, entender que esse retorno para a mulher é um retorno que não é só... Ah, mas nossa, que coisa, ela tá deixando um bebê e outra pessoa tá cuidando. Não é só sobre isso. Existe uma criação de um vínculo que, de fato, perpassa para lugares muito mais profundos do que só um bebê que tá sendo deixado para cuidar com outra pessoa. Então, isso que você falou do... Nossa, senta aqui, vamos conversar, olha, tá tudo bem. E, por incrível que pareça... Muitas das vezes as crianças são muito mais adaptáveis do que a gente. A gente tem uma rigidez muito maior do que as crianças, né? E, no fundo, a gente falar da mulher também é falar, gente, respira, porque se essa criança tá com um cuidador que é presente, não é sobre só a mãe estar presente, é sobre essa criança ter um cuidador presente que vai conseguir suprir as necessidades que ela tem. Então, você falou da rede de apoio. Se você tem uma rede de apoio de cuidado, incrível, usufrua disso, né? Porque... É importante para essa mulher também começar a ter espaço para outras coisas. E eu acho que um aprendizado que eu tive na maternidade, que você trouxe, né? Seu filho vai ter muito orgulho de você. Eu acho que, no final das contas, as crianças literalmente se espelham naquilo que a gente faz. Então, quanto mais eu me dou permissão, mais a minha filha olha e entende que ela também tem permissão de fazer. Que ela não precisa se limitar por isso, né? Então, que a maternidade pode ser usada, ou qualquer outra coisa de situação da vida dela, pode ser usada como uma potência e não como algo limitante, né? Então, acho que você trouxe coisas importantes, curioso, assim, de porque, recorte. Assim, a mulher se sente culpada pelo retorno, o homem não. É. O homem virou tanto pai quanto a mulher virou mãe, nesse sentido, né? E não tem... pelo menos eu não vejo... Sim. Eu não conheço ninguém que tenha se sentido culpado para voltar, mas mulheres sim. Por isso que eu acho que é um trabalho nosso de conversar, de falar do orgulho, de diálogo, de acolher, porque essa pessoa está fragilizada de alguma forma emocionalmente, porque de fato não é fácil, não é uma mudança... simples, não é simples, né? Não porque você sai de licença maternidade, você volta, você tem um bebezinho pequenininho que tem essa necessidade de cuidado e essa rede de apoio... que são pessoas que você pode acionar para te apoiar. Isso não quer dizer que você esteja abandonando. Você não está abandonando seu filho, pelo contrário. Quando você está cuidando de um pedaço que é seu também, né? E isso é um movimento importante da mulher também perceber nessa construção de que... E tá tudo bem, tem mulheres que depois da maternidade realmente falam... Nossa, isso revolucionou minha vida, eu realmente entendo que agora eu quero parar, enfim, quer fazer esse movimento, mas são decisões. Tudo bem também. Sim, a gente pensa mas tem muita mulher que se sente... culpada, porque... E eu sou essa... Por exemplo, eu sou essa pessoa, eu gosto muito da minha maternidade, mas eu não sou uma pessoa que... Eu funciono 100% para maternidade, então eu literalmente preciso de momentos onde eu sou só a Pri, e o trabalho para mim é isso, eu ir para os meus retiros onde eu vou ficar uma semana sem meu marido, sem minha filha, sem ninguém, desligar do celular, é uma coisa que cuida de mim. E a gente... entender que isso também fortalece a gente quando a gente volta para as nossas famílias, quando a gente volta para o lugar de cuidado, a gente volta com mais espaço emocional, com mais flexibilidade emocional, né? E eu acho que a sua relação com a sua filha é outra. É uma outra qualidade. Eu acho que a gente não pode estabelecer um estereótipo da mãe perfeita e do pai. Não existe a mãe perfeita e o pai perfeito. Existe aquilo que se encaixa melhor para você. E dentro da minha realidade, dentro da tua realidade. Eu penso muito isso assim. Qual é a sua realidade hoje de retorno? Vai ter aquela mulher que vai falar, eu quero ficar em casa. E tá tudo bem, gente. Querer ficar em casa também faz parte do contexto. Mas vai ter aquela que quer voltar. E aí eu queria contar, quando eu voltei, é claro que eu fiquei preocupada, mas eu estava tão feliz de ver o alto forno daquela siderúrgica, que eu lembro que eu voltei, tive que fazer meu exame de licença,
E aí falaram assim pra mim, nossa, você vai pro banheiro chorar tanto. Gente, eu não fui um dia pro banheiro chorar, pelo contrário. Não. Eu não fui pro banheiro chorar. E não que meu exemplo seja o certo, não, mas o meu exemplo, ele se encaixou pra mim. Pelo contrário, eu ia trabalhar e voltava, e o que eu pensava é, minha filha vai ter muito orgulho de mim. Minha filha vai ter muito orgulho da mãe que ela tem, e eu espero que eu esteja abrindo caminhos e portas para o futuro dela também, como mulher, né? E é muito engraçado você trazer isso, porque eu me lembro que a primeira vez que eu saí para fazer um retiro, a Rafa nasceu, aí a gente entrou na pandemia, né? Então eu fiquei um tempo, realmente, a gente ficou um tempo ali sem poder fazer nada. E aí eu voltei um pouco depois, a Rafa tava com 2 anos e meio, eu acho, a primeira vez que eu fui fazer um retiro, assim, que eu saí. E as pessoas, não, mas você tá bem, tá tudo bem, você tá tranquila de ficar aqui. Eu falei, gente, eu estou ótima, eu estou maravilhosa. Morrendo de saudade da minha filha, mas eu tô maravilhosa. Dormi a noite inteira, eu não tô me preocupando, eu sou só fria. Eu vou levantar, tomar meu café, tomar meu banho, ir pra natureza, fazer minha meditação. Eu tô você incrível. Vai voltar melhor ainda. E eu voltei, e aquilo pra mim, a experiência de voltar pra minha casa, encontrar com a minha filha e falar... Uau, que espaço emocional que eu tenho pra lidar com ela agora. É como se literalmente tivesse esvaziado o saquinho da paciência, assim. E, assim, eu tinha muito mais espaço emocional pra ela. Então, você fala, trabalho, isso me né? conecta exatamente com esse espaço, né? E várias outras mulheres que estão assistindo a gente se sentirão conectadas com essa realidade. Sim, eu acho que vale até a gente frisar aqui que se tem alguém se sentindo culpado por olhar pra si mesma nesse momento... Para com isso, né? Vamos... Tá, já tá liberado, tá? A gente assinou aqui, ó, com a letra... Como é que é? Comprovado cientificamente. É aquilo, é claro que é uma decisão de cada um, é um cenário, é um contexto familiar para uma decisão. Sim. Mas tem muitas mulheres que se sentem culpadas, têm uma rede de apoio... que às vezes não se permitem, e que não pela se preocupação, permitem. Pelo medo, né? E até pela cobrança da sociedade, porque a sociedade cobra. Ela cobra muito da mulher. E quanto a gente vai trabalhar para mudar isso? Então, quando falaram para mim, você vai chorar muito, gente, foi o contrário. Eu lembro que quando eu olhei o alto forno, gente, que saudade que eu tava desse alto forno. Nem sabia que eu gostava tanto. Tanto do alto forno. De um alto forno. Lá da CIV, aquela... Tudo ali, sabe? Olhar o ferro gusa novamente. Aquilo me fez feliz. Eu me senti viva, eu me senti ativa. Sim. Eu me senti com mais força pela causa do que nunca, por tudo, pela oportunidade que eu tive. Eu falei, gente, é viável, minha filha hoje tem 11 anos e eu dou todo o amor que ela precisa e eu não deixei de trabalhar por isso. É claro que foi uma escolha minha também. E essas 2 gestantes do meu time que voltaram, ninguém pensou em parar depois. Eu acho que aquela frase assim, seu filho e sua filha vai ter muito orgulho de você, aquilo caiu como uma luva. E acho que o trabalho, o retorno de uma forma gradativa não é não ter trabalho. Sim. Mas é aos ser poucos... respeitoso com o processo, né? Porque é um processo, assim como a gente demora a desacelerar quando você entra numa licença, porque a gente demora a virar ali a chave e esquecer um pouco do trabalho. Essa volta para o trabalho também é uma mudança que precisa de tempo. E se a gente não tem esse olhar, esse cuidado, eu acho que... é fundamental ali para a gente. E tem um outro ponto também que a gente está trazendo, falando muito sobre diversidade e tudo mais, a questão do gênero dentro das companhias, mas eu acho que quando a gente olha os times também, e aí eu queria trazer esse exemplo, né? Que tanto eu tive essa primeira oportunidade de gestão na siderúrgica e depois na empresa de gás. O meu time é totalmente diverso. E isso é o que eu mais prezo, o que eu mais valorizo. No meu time na siderúrgica eu tinha PCD, eu tinha branco, eu tinha mulher, tinha homem, tinha preto, tinha todas as raças, gêneros, eu tinha tudo, uma mistura, formação. Um era psicólogo, o outro era pedagogo, o outro era administrador, o outro tinha uma outra formação. E hoje, na minha atual empresa, uma das coisas também que me chamou a atenção, que a Raquel, que é a gestante que eu falei que eu contratei, ela é formada em relações internacionais. Legal. E eu falei assim, gente, onde é que está escrito que para trabalhar com RH, tem um carimbo que só pode ser psicólogo, só pode... Não, gente, pelo contrário. Então, o meu time hoje, é algo que eu também valorizo muito, eu tenho psicólogo, eu tenho administrador, eu tenho profissional colaborador formado em comunicação, eu tenho relações internacionais,
eu tenho engenharia. Esse é o grande choque comigo, porque Eu as pessoas adoro. me viam e falavam, não, mas você é engenheira, do tipo... Adoro! Pri, isso é maravilhoso, porque eu vejo como os perfis se complementam. E isso é diversidade. Quando a gente fala tanto de diversidade, a riqueza tá aí, a né? riqueza tá aí. E eu vejo que cada um tem uma característica e uma fortaleza. Eu vejo que aquela... Exatamente. E uma história de vida, porque a gente não pode desconsiderar as histórias de vida que cada um teve. E como que eles se complementam. E aí, quando você promove e fomenta trabalhos ali em duplas, em trios, eu tenho esse ponto aqui que eu preciso desenvolver no colaborador, eu tenho outro ponto que eu preciso desenvolver. Quem é a pessoa que pode fazer esse trabalho? E aí, quando você coloca as pessoas de diferentes perfis para trabalharem juntas, os dois crescem. Abre a mente, né? Abre a mente, porque isso, e de fato isso apoia, assim, no desenvolvimento. Então, isso apoia ainda a todo mundo compreender a visão, né? Entender aonde que a gente quer chegar. Não é o meu trabalho que é importante, é o nosso. É o nosso. E muitas vezes, um líder, na hora de contratar, ele contrata alguém parecido com Exatamente. ele. Eu não posso contratar... Não é que eu não posso, é claro que eu posso ser uma pessoa com características semelhantes às minhas, mas eu não posso ser uma equipe com pessoas só iguais, que tenham as mesmas fortalezas e as mesmas fraquezas que eu. Sim. A diversidade... Você fica exposto no final das contas, né? Muito E quando você tem... cheio de ponto cego. cheio de ponto cego. Então, quando você tem uma equipe também diversa e que isso é percebido, mas é aquilo, é a prática. É de fato você ter isso como um direcionamento ali corporativo e você trazer isso para o teu time. A gente, como RH, no momento que eu vou abrir uma vaga, a gente olhar não só a questão feminina, a questão do gênero, de ser uma pessoa com deficiência, é a gente olhar o todo e não ter ali um rótulo. Como é que é meu time hoje? Então, hoje, quando eu olho para o meu time, eu vejo que eu tenho a diversidade no meu time, eu tenho diversidade em formação, tenho diversidade em idade, eu tenho diversidade em gênero, em raça. Eu falei, nossa, isso sim é a gente, de fato, praticar a diversidade que a gente tanto fala ali no nosso dia a dia. E de uns anos para cá, eu venho trabalhando muito a questão do gênero feminino, que eu acho que a gente cada vez mais... A gente teve num passado ali, quando a gente olha as organizações falando muito, lá no passado cota, PCD, pessoa com deficiência. E acho que de uns anos para cá a gente começou a falar mais do espaço da mulher ali no mercado de trabalho, como que a gente de fato... Não é nem empodera, eu vi uma vez uma palestra, como que a gente encoraja ali a mulher cada vez mais a ocupar a posição dela, né? E eu tenho feito um trabalho também forte de liderança, hoje com a liderança feminina. Em especial, cheguei a conversar com a Priscila, eu vi algumas oportunidades de trabalhar dando continuidade ao meu propósito, porque eu não parei. Não é porque eu contratei a gestante, não parei. Eu ainda vou fazer muito mais, porque muitas outras portas se abrirão para eu fazer mais pelas mulheres. Perfeito. E aí, no final do ano passado, eu vi a possibilidade de participar do IVG, do Instituto lá da Edna, como mentora, né, do programa Nós por Elas. E a gente vê o impacto disso, que é um programa de mentoria feminina, que é onde as mentoradas só podem ser mulheres. Os mentores, eu adoro essa pluralidade, você tem homem e mulher, adoro. Mulher. E eu acho que isso é muito legal, né? A gente entender... E eu acho que parar um pouco dessa coisa de segregar no sentido de... então a mulher tem uma dificuldade, vamos criar o grupo das mulheres para falar sobre os problemas. A gente já entende, a gente precisa envolver todo mundo, assim, a sociedade como um todo, né? E aí, todos somos parte do problema e todos somos parte do problema, porque eu mesmo sendo mulher, eu tenho... Exatamente, eu tenho pensamentos machistas, eu tenho pensamentos preconceituosos, e sim, isso acontece... mas eu também sou parte da solução, né? E como eu coloco os homens como parte da solução... E aí, até conectando um pouco com o que a gente falou... a mulher sente muita culpa, muitas das vezes, para ir para esse lugar oposto, né? De, não, peraí, eu sou mãe, mas eu também vou trabalhar. E muitas das vezes o homem se sente pressionado quando ele vai fazer o caminho oposto. Quando esse homem tem o desejo de não... Porque é esperado que esse homem não sinta culpa de voltar para o trabalho. Mas muitas das vezes esse cara também é muito pressionado... Porque se espera que ele vá para o trabalho, se espera que ele seja o provedor dessa família. E muitas das vezes o homem também sofre quando ele tem um movimento natural de não, eu quero participar mais, eu quero estar mais presente, eu quero cuidar mais, eu quero de fato ser um dos cuidadores, né, presentes e ativos na vida do meu filho. Então eu acho que
trazer os homens para perto também e falar, não, você tem espaço para sentir, você tem espaço para chorar, você tem espaço para cuidar, para além de tudo que é esperado de você socialmente, também faz parte dessa solução quando a gente está falando de diversidade de gênero, que a gente puder, né, falar das mulheres ocuparem espaço, e a gente também, a partir do momento em que o homem assume o papel dele também como corresponsável, isso tira alguns pesos da gente e permite que a gente possa dar passos para além daquilo que a gente dá de uma forma muito mais leve. Então, é uma dança, né? Eu não tô ali num monólogo, a gente tá numa coisa que é uma corresponsabilização. Um dá um passo, outro dá um passo, outro dá um passo. E assim vai, posso né? falar uma coisa curiosa que aconteceu com relação à mentoria mesmo, né? Isso que a gente tá falando, assim, que o homem... A gente hoje participa do programa ali do IVG e tudo mais, que é maravilhoso o programa. A gente vê que a gente muda positivamente a vida de muitas mulheres com diversas questões. E ali tem homens também. Quando eu lancei o programa de mentoria lá na minha empresa, eu não sei se eu comentei com você, a gente, no primeiro ano, fez uma turma mista, onde tinha homens e mulheres, que eram mentorados por homens e mulheres. E fizemos uma turma feminina, que era mulher mentorando mulher. Tivemos um problema, porque a própria mulher tinha dificuldade num ambiente somente feminino. E ela não sabia o quanto ela podia, de fato, falar, trazer as questões. Então, a gente precisou fazer todo um trabalho em cima disso, para preparar isso. Porque muitas ficaram com receio. E a gente falava, olha, aqui é um ambiente seguro. Para você tratar, você mentorada, tratar com a sua mentora, os pontos que você precisar tratar, que são importantes, né? Dali da mentoria e tudo mais. E aí, no ano seguinte, a gente resolveu mudar a estratégia. Não, vamos colocar também homens mentores, mentorando as mulheres. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque quando a gente foi ouvir... E tudo é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo, a gente vai construindo, fazendo, colocando em prática e aprendendo também, tendo as lições aprendidas. E aí, quando a gente foi pedir, indicar... Quem que você gostaria que fosse seu mentor? Várias trouxeram homens. E elas falaram como foi bacana. E quando a gente fala muito desse papel, assim... da mulher, né? Por que a mulher só pode ser mentorada por mulher? Não, ela não pode, não precisa ser só mentorada por mulher, ela pode ser... Sim, ter um mentor, são outras perspectivas, outras histórias de vida, outras percepções, né? E como é que a gente trabalha o lugar da mulher se a gente não trabalha isso no homem? Sim. Do lugar da mulher... Dele também conseguir enxergar a potência naquela mulher que ele tá mentorando e falar, nossa, olha só, que eu nunca tinha pensado. Não dá pra ficar só num grupo, tanto é que isso acabou. Muito não legal. Tem mais... mentorada que tem mentora. Sim. Agora, mentorada tem mentora e tem mentora. Então, foi uma percepção que ficou pra gente muito forte desse espaço que a gente tinha ali de construção e como é que a gente inclui o homem nessa mudança. Sim. Então, não adianta nada a mulher, de fato, querer ocupar um espaço que é dela também, se a gente também não envolve o homem nessa questão, né? Isso faz muito, muito, muito sentido. Assim. Eu já venho conversando com muitas pessoas sobre isso, porque já tem pelo menos uns 2 anos assim, que eu venho conversando com algumas pessoas sobre isso. Porque eu acho que é um movimento natural, né? A gente começa a falar e a gente vai para os nossos grupos, né? E para as nossas conversas, mas eu acho que quando a gente, de fato, quer provocar uma mudança, a gente precisa engajar todo mundo. E aí eu acho que você trouxe um ponto, assim, que... Enfim, não é a pauta efetivamente aqui do podcast, nem dá pra gente discorrer sobre isso, né? Mas isso é um fato, assim, para as mulheres, né? É bastante curioso porque eu fiz trabalho durante muito tempo, a minha mentoria é especificamente para as mulheres, né? Eu ocasionalmente eu atendo homem, mas até ir para empresas e voltar para as empresas, eu fiz, né, trabalhos de mentoria e desenvolvimento especificamente para mulheres. E, de fato, isso é uma questão para o feminino, assim, para a mulher, como isso tá muito no subconsciente, como isso foi gravado na gente, a competição com uma outra mulher. Então, eu não me sinto segura em me vulnerabilizar para uma outra mulher, porque... Então, será que eu posso falar sobre isso, né? Então, isso de fato é uma questão, assim, que isso é muito real. É muito real, né? Então, e é um trabalho que a gente, enquanto mulher, também precisa fazer de entender que isso existe, habita dentro da gente e que... Enquanto eu não consigo... E os homens têm muito isso. A relação essa coisa de confiança. De do confiança, homem de homem parceria. De parceria é diferente. Do tipo assim, eu te dou a mão e vambora. Vambora. Eu vou te arrastar junto comigo pra onde você for. Eu só vou te arrastar junto, sabe? E claro, gente, a gente tá fazendo recorte assim, né? Vamos lá, tem coleguinha que quer botar o pezinho na frente do outro. Tá tudo bem, tem gente que faz isso.
Mas, assim, a gente vê as relações masculinas e elas, por mais que, enfim, eles zoem, briguem, enfim, mas existe uma relação de confiança que, em algum momento da construção social do feminino, da mulher, da sua posição na sociedade, isso foi minado e a gente tem, sim, uma competição implícita de uma mulher com a outra. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Porque isso, no final das contas, é só isso que você trouxe, né? Isso, de fato, é um reflexo do nosso posicionamento. E ficou nítido essa dificuldade que foi para elas, a primeira turma. A segunda, depois, quando a gente mesclou, o trabalho, o processo transcorreu de uma forma melhor. Mas é muito fato. Eu queria trazer um exemplo, e eu acho que é muito das alianças que a gente fala, que as mulheres precisam se olhar muito com o olhar da aliança, que é o que os homens têm no círculo ali dos homens, dessa confiança que eu acho que ainda falta ali pra gente. E eu queria trazer um exemplo até de um dos livros que eu vou recomendar para vocês, e que a autora dá um exemplo de uma executiva americana que engravidou, alta executiva de uma empresa top lá dos Estados Unidos e tudo mais. E aí veio o noticiário que ela engravidou. Nossa, como que essa executiva, de alguma forma, tá abrindo a mão da carreira dela para maternidade, para ter filho. E aí ela dizendo, não, sim, eu quero ter filhos, mas eu vou trabalhar todos os dias na minha maternidade, eu vou olhar e-mail. E aí a autora vira e fala, nossa, mas isso não é disso que a gente precisa. Sim. Não é só virar e falar, nossa, eu tenho uma carreira executiva brilhante, mas eu tô conciliando com a maternidade. Como que ele equilibra? E aí a força que eu acho que a gente precisa é isso. É como que a gente se une, a gente cria alianças para trazer a força que a gente precisa para esse ambiente feminino que a gente tem, né? E dentro de um estado de equilíbrio, né? Que é isso que Dentro você de um trouxe. estado de Não é equilíbrio. sobre negligenciar uma parte. É como tudo coabita e como todas as outras coisas precisam se reajustar para fazer essa conexão, assim. E aos homens que estão nos assistindo, a lealdade masculina é muito legal, mas não é pra passar a mão na cabecinha do amigo que tá fazendo besteira. Isso. Porque a amizade não é só sobre concordar, não é só sobre isso, né? Seja agente de mudança, tá vendo que tá fazendo merdinha, né? Fala assim, amigo, tá fazendo merdinha, faz não. Porque é importante apontar, né? Sim, e aproveita essa lealdade que briga e tá tudo bem depois. Exato, pra falar real, né? Falar mesmo. Fala isso real, mesmo. não, ó, pisou na bola, não foi legal, não tá legal, retrata e tá tudo bem, bola pra frente, continua, aprende e segue o jogo. Com certeza, bom. Boa pontuação. Eu queria também trazer para vocês um pouco desse direcionamento feminino, né? Que a gente tem falado bastante. Eu falei que eu vou falar da minha realidade também. Eu entrei nesse programa de mentoria que eu tô apaixonada por ele. Tô muito feliz, engajada. Hoje tive uma reunião com a minha mentorada. Até falei contigo, né? Recebi uma mensagem. Falei, nossa, como aqueceu meu coração receber aquela mensagem. Você saber, nossa, eu tô no caminho certo. Eu sei que eu tô fazendo um bem pro próximo, né? E entrei também num grupo feminino, um grupo chamado Arena Mulher, que uma das pessoas que eu vou te indicar foi a pessoa que criou esse grupo, que tem encontros a cada 2 meses, e a gente sempre traz temáticas importantes, que é um ambiente seguro para a mulher também trazer e falar de pontos importantes. E lá na empresa a gente começou com esse viés, eu acho que é mais recente, né, das organizações com viés da questão feminino, do gênero, e de você ter mulheres em posições de liderança. Sim. Hoje, cada vez mais a gente vê, quando a gente tem esse comparativo de mulheres em posição de CEO, mulheres executivas, e o quanto as empresas investem, né? E a gente está com um olhar muito para um pipeline de sucessão, olhando esse viés. Então, se eu quero ter um número de tantas CEOs, de tantos executivos femininos, como é que eu trabalho a minha base e eu preparo essas pessoas que a gente entende que têm esse potencial para esse crescimento? E aí, por isso que a gente lançou alguns programas bem direcionados e turmas que a gente chama afirmativas. Hoje tem tanto turmas femininas, tem turmas de raça, onde a gente traz módulos específicos para falar sobre o tema. Sabe? Vamos colocar na mesa alguns temas para a gente poder conversar e a gente discutir. E a pauta vem muito forte, né? Então, hoje, eu até brinquei com você. Eu falei, nossa, semana passada a gente tem um programa específico com foco ali no comercial. E eu tenho dificuldade de contratar mulheres para posições de liderança para o nosso comercial. A gente montou uma base, um pipeline nosso de sucessão, que a gente começou um programa de desenvolvimento focado em mulheres, que a gente entende que têm potencial e que no futuro podem assumir posições de liderança. Então, a gente tem programa para coordenador, programa para analista, especialista,
focado mesmo para o público ali feminino. A empresa criou um treinamento global que fala muito sobre os vieses inconscientes. Que legal. Que é bacana, que foi um treinamento que foi... Esse é um treinamento que não foi construído, não fui eu, o meu time, mas foi construído lá fora, né, na matriz lá fora. E todas as empresas do grupo precisam cascatear. Então, eles treinaram os diretores das BUs, né, para essas pessoas cascatear. Só quem é mulher, porque tem que ser mulher para fazer esse treinamento. É um treinamento só para liderança feminina. E o nome do treinamento, ele é em inglês, ele é o Taking the Stage, assim, é assumir o palco. É subir no palco, assumir o palco para si. Para a gente quebrar muito a questão da síndrome da síndrome do impostor, sim, de como a gente se sabota, sim, em alguns momentos, dos vieses que a gente às vezes já coloca que eu não tenho condição, eu não tenho potencial. Sim. Eu tenho situações de pessoas que eu lembro até que na época eram do meu time, que precisavam gravar um vídeo. Foi um exemplo, né? Ali em inglês, a pessoa não estava bem. E eu falei, mas você fala inglês tão bem. Ela falou, não, Fernanda, eu estou me sabotando. Eu sei que eu estou me sabotando. Eu falei, você é muito melhor do que qualquer coisa. Eu falei, vamos treinar, eu vou te ajudar, vamos junto. Mas você vê que a gente, às vezes, em alguns momentos, a gente sim, cria... E são nessas coisas simples, né? Não é, a gente não está falando de nada gigante, né? A gente está falando de gravar um vídeo, para gravar um né? vídeo de 1 minuto e meio em inglês, que era um vídeo que ela podia elaborar o texto, inclusive ler aquele texto se ela quisesse, lá no fundinho, colocar o texto em inglês. E ela estava muito receosa de como é que ia ser o inglês, sim, que poderiam criticar, julgar. E aí eu fui conversar com ela e falar, primeiro assim, nós não somos nativos em inglês. Você estudou inglês como uma outra pessoa que tem estudado inglês. Não adianta você achar que você vai ter um inglês igual ao americano, que você não vai ter. Ainda mais se você não morou lá fora. Mas o seu inglês é ótimo, é maravilhoso. Eu tenho certeza que o inglês que você trouxer ali na tua apresentação vai fazer toda a diferença. Sim. E aí ela ganhou a confiança que ela precisava, gravou o vídeo e depois a gente divulgou isso ali internamente porque era importante, porque era um vídeo que ia ser divulgado em outros locais da companhia, né? E um ponto de diversidade que eu acho que é importante, que eu queria trazer, que eu acho assim, a gente precisa ter... Primeiro tem que ter um direcionamento dentro da companhia quando a gente fala de diversidade, fala de equidade, sim, fala de inclusão. Isso não pode ser um pensamento só da Fernanda, ou só da Carolina, só do João, só do Carlos, do Paulo, não. Tem que ser um pensamento corporativo, onde todo mundo esteja, de fato, abraçado com essa causa. Por isso que a gente fala muito assim, quando a gente fala de D&I, de diversidade, não é só convidar para a festa, a gente fala muito esse exemplo, mas é você chamar para dançar. Isso sim é você incluir uma pessoa independente da condição, sim, de qualquer coisa, né? E a gente fez um movimento ali na empresa que foi criar os embaixadores. Da gente ter um grupo de embaixadores dentro da companhia. Imagina, uma empresa, e não só olhando o caso da minha, mas empresas que têm unidades espalhadas pelo Brasil ou até fora. De você ter pessoas, de fato, que são os embaixadores daquele tema, que levam o assunto para as reuniões de performance, que apresentam os indicadores, que trazem os números, que faz uma leitura ali da equipe. Pô, no momento de contratação, que eu olho a minha estrutura, nossa, eu só tenho mulher nessa faixa de idade, sabe aquele perfil? Não, assim, quanto a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia. E a gente ter pessoas que são embaixadoras, de fato, ter um comitê, esse assunto é um assunto que precisa ser pauta, precisa ser colocado na mesa, precisa ser apresentado, precisa ser discutido, precisa dar espaço, ter rodas de conversa, grupos de afinidade também é importante. Muitas ideias surgem de grupos de afinidade dentro das empresas. Aí eu estou falando no mercado. Sim. E eu acho que você também está trazendo exemplos com custo zero. Tudo isso, não, nada disso. Eu estou falando só ações que não tem custo. Que não tem custo nenhum. É só a intenção, né? Para quem está meio desligado aqui, a aula que está aqui, vamos lá. Ela já falou de treinamento e desenvolvimento, com programa de mentoria, inclusive. Ela já falou de employer branding, já falou de diversidade, já falou de cultura. Tudo com coisas práticas, com coisas pequenas todos os dias que viram uma montanha no final. E nisso num contexto de um mercado super competitivo, de empresas enormes e muito tradicionais. E mesmo assim, a empresa continua dando lucro, continua crescendo. Então, assim, a gente vê muito. Ah, não, porque eu não consigo contratar para determinada posição. Forma?
forma. E é trazer isso para os programas de liderança. Não só os programas afirmativos, mas os programas de liderança como um todo. Os programas precisam ter modos, a gente precisa falar. Isso. E é assim que você começa é assim que você trabalha a cultura dentro da empresa. Exatamente. É começar a falar, é Exatamente. trazer isso. E quando a gente fala da questão da marca empregadora, nesse ano que a Raquel vai ficar famosa, vai todo mundo fazer. Quem é Raquel? Vamos marcar a Raquel A gente vai nos marcar a comentários. Raquel nos comentários. E a Denise também, que a Denise foi a minha gestora que Boa. me promoveu na época. A gente marca as duas. Pode marcar as duas, porque as duas eu guardo no coração e depois todas as outras que eu vou impactar eu O também pessoal que vou já trazer. sabe quando eu não estiver aqui, né, entrando em contato com a Fê e com todos os movimentos da Fê, já pode agradecer a Denise. A Denise e a Raquel, e depois veio Samantha, que foi que entrou no lugar. E tem vários nomes bacanas. Mas nesse ano que a Raquel foi contratada, a gente começou um movimento. Já tinha começado no ano anterior, mas a gente fez um planejamento no início do ano que é a coisa sem custo. Tem várias ações que a gente pode fazer sem custo. A gente criou uma editoria interna para usar nas redes sociais. E aí um exemplo simples. Cada mês tinha um mês especial. Você tem o mês do Dia Internacional da Mulher, o mês do motorista. A gente trouxe a Raquel da gestante para dar o depoimento dela. E aí cada mês era uma mulher da companhia. Imagina contratar uma mulher motorista. Essa mulher vai aparecer na editoria que a gente criou da editoria para ir para o mercado. Até para a gente mostrar o quanto a gente quer atrair mais mulheres, a gente quer ter mais mulheres trabalhando conosco. Então, assim, é pensar em ações que a gente pode trazer no dia a dia. E é muito do que a gente pratica, daquilo que a gente fala, do que a gente aborda. Então, quando você tem um programa de desenvolvimento em que você traz módulos para falar e discutir sobre o tema, é aí que você trabalha a cultura, porque aquilo não pode estar... Eu fico... Não pode estar escrito só nas paredes. Uhum. Eu falo muito, a gente precisa trazer o que está escrito e ver o valor. Sim. E isso é um trabalho que é feito muito assim para fora, para que as pessoas se sintam acolhidas. E quando você escuta o depoimento de quem foi influenciado ou afetado no sentido, vamos supor, a Raquel, que foi contratada, eu fico imaginando o impacto que aquilo causou na vida dela, o quanto ela multiplicou, para quantas pessoas ela multiplicou isso, para quantas pessoas eu já multipliquei. Eu já levei esse caso da minha movimentação e dela para vários lugares que eu fui em grupos de recursos humanos, ali na roda de mentoria do Nós por Elas, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema. Por quê? Porque são notícias que a gente precisa, de fato, compartilhar e trazer isso, e colocar, e praticar mesmo ali para o dia a dia, e massificar, até que você, de fato, vê uma mudança de cultura. Até que vira hábito, né? Imagina quando eu entrei na siderúrgica, eu vi a quantidade de pessoas com deficiência, a minha alegria de ver aquilo. Sim. Quando eu olhei, eu falei, gente, que incrível. Eu estou no meio de uma siderúrgica, onde as pessoas partem de uma premissa que, nossa, mas aqui é acessibilidade. Foi um dos lugares mais acessíveis que eu tive. Porque o cuidado, e vou te falar, até com a própria segurança, o cuidado que tinha para quem tinha deficiência, todas as deficiências, precisasse andar em determinados locais, o cuidado, a atenção, não tem, assim, eu falei assim, gente, isso existe, sabe? É real, é viável. Eu acho que você falou muitas vezes isso. É sobre cuidado e atenção. É uma disposição interna, não é assim, a barreira é a disposição interna. É o cuidado e a atenção. É você, de fato, dentro de você, estar disponível para intencionalmente olhar o seu dia a dia e as situações e cuidar disso. Né? Tem que ter o cuidado. Ouvindo toda a estrutura e sendo uma pessoa que não dança na festa, eu queria incluir um pedaço no exemplo, né? É chamar pra festa, convidar pra dançar e dar a oportunidade de dizer que não ainda. Porque tem na liderança, tem quem não quer ser líder, tem tudo, tem oportunidade pra todo mundo. Isso é fantástico, é realmente... Fê, eu tenho acho que uma última pergunta aqui pra gente fechar. Que você falou muito, né, desses programas, dessas pequenas coisas que vocês foram aplicando e que, né, a gente viu que como isso vai crescendo, né, isso vai ganhando corpo. E aí eu queria, com a tua sensibilidade, assim, que você comentasse pra gente o que você sentiu, como você sentiu que isso impactou nas pessoas, assim, as pessoas que estão vivendo ali o dia a dia, sabe? O que elas percebem, o que elas falam,
como isso mexe na motivação delas, no engajamento delas, se você consegue perceber alguma coisa. Antes dela responder, eu quero pincelar uma frase que ela falou lá no começo, quando ela foi promovida. Quando eu voltei, eu queria retribuir. Então, eu acho que a gente amplia a nossa corrente, que isso vira uma corrente, né? Da gente compartilhar os exemplos. Eu vejo o engajamento sem tamanho, é nítido, porque há uma gratidão, é inegável que tem uma gratidão aí por trás de tudo. Eu vejo quando eu me relaciono, eu falo com essas gestantes até hoje, uma ainda é do meu time, outra já não está mais no meu time, com a própria Denise, que já trabalhou comigo, mas eu vejo um engajamento. Eu vejo retenção dentro do ambiente de trabalho. Isso traz indicador para a gente. Sim. É forte. Quando a gente fala de diversidade, você tem vários indicadores que a gente consegue medir. Quando a gente faz uma turma feminina, o impacto, o retorno que a gente tem quando a gente termina uma turma de desenvolvimento, que a gente faz, não só a afirmativa, mas aqui a gente está falando das turmas afirmativas, o impacto disso. E a gente sempre deixa a pessoa à vontade se ela quer participar ou não. Porque a gente sinaliza que é uma turma, olha, essa aqui é uma turma de raça, você tem interesse? E a pessoa tem a opção de falar, não, eu não quero. Sim. E tá tudo bem ela não querer, é uma turma feminina. Você quer participar numa turma feminina ou prefere participar numa turma mista? A gente dá esse espaço. Então, a gente vê impacto no turnover, a gente vê impacto na retenção, a gente vê impacto no engajamento, na motivação do colaborador. É um conjunto. E uma coisa que eu falo muito assim, é a rede que vai criando. Eu tenho certeza que a Raquel deve contar essa história para não sei quantas pessoas. A Samanta, que foi quando ela tiver a oportunidade, certamente ela vai querer fazer a mesma coisa. A Samanta que veio e depois voltou, eu não tenho dúvida que ela vai virar e vai falar para todo mundo que ela veio. E eu falei para ela, olha, assim que a primeira oportunidade que a gente tiver, que se enquadre no perfil que a gente precisa, você pode ter certeza que eu vou lembrar de você. E aí 3 meses depois surgir e ela receber a nossa ligação. Sim. Porque isso é um cuidado. É um cuidado, e é um cuidado, infelizmente, muito atípico, né? Porque quando a gente está falando de processo seletivo, de retorno, muitas das vezes as pessoas não têm esse retorno, né? Muitas vezes as pessoas não têm. Vou deixar aqui, se tiver a vaga, a gente te liga. E nesse período que ela ficou fora, que ela precisou sair porque a Raquel voltou, eu tentei ajudá-la de alguma forma. As pessoas fizeram um movimento para ajudá-la. Mas eu brinquei com ela. Falei, porque você tinha que voltar mesmo aqui para a gente, porque nós adoramos o trabalho que você fez e ela está até hoje. Então, eu vejo um reflexo nisso e é aquilo. Hoje, eu estou até aqui falando da siderúrgica que eu entrei em 2011, lá no passado. Eu falo do impacto que eu tive. Eu falo das ações da minha atual empresa também, que a gente tem feito para as mulheres. E o impacto disso no engajamento é muito positivo. E isso, eu acho que permeia e vai falando cada vez mais da cultura. E tem um ponto que você trouxe, Pri, que é a questão do cuidado. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, essa palavra tem que vir junto, que é a questão do cuidado, é como você lida. Tem uma questão de respeito muito forte, que a gente precisa entender muitas vezes como que a pessoa quer ser, como é que você quer ser tratado. É aquele cuidado, a pessoa que não escuta, se a pessoa está sentada, onde é melhor ela se posicionar dentro de um ambiente de trabalho, uma pessoa que não tem uma audição muito... Isso é cuidado, é cuidar do outro também. Então, acho que a diversidade caminha junto com o cuidado do próximo. Muito bom. Nossa, encerramos uma filosofia, assim, né? Tipo, uma coisa... E é engraçado, porque você falou que ia pincelar a frase dela. E eu lembrei que em algum momento você estava me explicando alguma coisa de marketing. Você falou, não, mas porque a gente funciona com essa coisa da gratidão. Quando a gente dá, isso é ativo instantaneamente, né? Em nós, a coisa da retribuição, né? Eu acho que você pincelou e me conectou com essa... Com isso que habita dentro da gente, né? Ponto. Sim. Isso habita dentro da gente. Quando a gente recebe alguma coisa positiva, a gente sente gratidão e a gente tem vontade genuína de fazer para o outro a mesma coisa. Segunda palavra que eu não falei, o genuíno. Genuíno. Quando a gente fala de diversidade, a gente precisa ser genuíno. Isso faz parte. Exatamente. Ser genuíno, Perfeito. Ter cuidado, tem que caminhar junto. São 3 pilares Perfeito. Que caminham juntos. Se for só para postar no LinkedIn, não faz não. Não faz não. Porque é pior. Muito bem, vamos pro nosso encerramento? Vamos lá. Vamos começar pelos livros. Tá bom. Livros que todo mundo tem que ler para
ter uma vida melhor, né? Sempre importante, mais conhecimento. Então, eu soube que eu estou sendo a primeira a trazer livros. Então, já que eu estou sendo a primeira, eu trouxe 2 livros que eu recomendo para todo mundo. O primeiro deles, que fala sobre a coragem de ser imperfeito, da Brené Brown, que fala muito sobre vulnerabilidade. E eu quis trazer livros que conectam, de alguma forma, com o tema que a gente está falando aqui. Perfeito. A gente precisa ter coragem de falar que eu quero voltar da licença maternidade, eu quero voltar a trabalhar. A gente tem que ter coragem de falar, não, eu quero, eu vou, é minha carreira. A gente tem que ter coragem de dizer que a gente vai equilibrar carreira e a vida pessoal. A gente tem que ter coragem para dizer que a gente vai ficar uma semana no retiro e está tudo bem, não tem problema nenhum. Que é importante a gente ter também ali uma rede de apoio. Mas a Brené Brown fala muito isso, assim, da vulnerabilidade atrelada à coragem da gente tomar as decisões e a gente fazer o melhor. Então, acho que do tema que a gente fala e trazendo também a questão muito do protagonismo feminino, recomendo, que eu sei que ele é bem conhecido no mercado. E o segundo livro que eu trouxe é O Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é um livro maravilhoso. Eu recomendo para 1.100 mulheres. Olha só, minha recomendação é enorme. E a temática que ela fala muito do Faça Acontecer é um livro que fala sobre protagonismo feminino, que fala das escolhas, que fala do lugar da mulher e de como a gente pode fazer acontecer. E aí eu queria trazer duas situações que ela menciona, são fatos ali do livro dela, que é o Faça Acontecer, que ela fala muito, né? Da questão da carreira. Ela é uma executiva que trabalhou no Google, no Facebook. Ela resolveu equilibrar a vida dela profissional com a vida dela pessoal, teve filhos. E aí ela trouxe, falou, quando ela estava gestante, tinha uns estacionamentos ali na empresa e ela nunca tinha se dado conta e ela só parou para pensar quando ela viveu aquilo. Não tinha estacionamento, vagas exclusivas para gestante. E aí, num dia, só conseguiu uma vaga muito longe do local do prédio administrativo. E ela andou. E ela disse que quando ela chegou lá, ela falou, gente, como é que eu nunca pensei antes nas gestantes? A gente precisa colocar vagas ali perto. Então, foi um outro exemplo de algo que ela só se deu conta. O exemplo da caneca. Que a gente falou aqui, na hora que eu trouxe, vocês falam, nossa, a gente nunca parou para pensar sobre isso. Eu só lembrei dessa história da Sheryl, que ela falou sobre dessa questão da gestante. Um outro ponto que me marcou, que ela trouxe também, foi quando ela teve o primeiro filho dela, ela teve um problema. E ela ficou uma semana sem poder trocar o filho dela. E o marido dela fez tudo. E ela falou, quem me ensinou a trocar fralda foi o meu marido. Porque eu fiquei impossibilitada. Ela disse, meu marido só me trazia o meu filho para amamentar e ele fazia tudo. Tá tudo bem. E ela falando muito disso, que é importante você ter ali um companheiro, uma companheira, uma rede de apoio que equilibre isso, porque a carga não pode ficar toda em cima da mulher. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, que a gente tem esse propósito, que a gente que trabalha para dar segurança para outras mulheres. É por isso que a gente vira e fala assim, seu filho vai ter muito orgulho de você quando você tiver mais à frente. E ver que essas pessoas não pararam de trabalhar depois. É claro que pode parar, tá tudo bem parar. Mas eu vi que, no fundo, elas não queriam interromper as carreiras dela. Então, o Faça Acontecer é a gente fazer acontecer, é a gente subir no palco e a gente, de fato, ter as nossas escolhas, que são importantes, com o equilíbrio que é necessário, é claro, olhando o contexto de cada um. Então, minhas 2 recomendações importantes para vocês. Bom, muito bom você falar da Brené, assim, porque... e você falou do retiro, né? E aí eu conectei, assim, muito a aprendizado. Eu já participei de muito retiro de trabalho, de autoconhecimento. E é muito engraçado, né? Porque às vezes você fica uma semana com pessoas que você nunca viu na vida. Uhum. E nesse ambiente você vai falar as suas maiores vulnerabilidades. Você vai falar das suas maiores dores. E vulnerabilidade conecta. Você sai daquele lugar... como se você fosse, assim... o nível de intimidade que você tem com aquela pessoa, o vínculo que você cria com aquela pessoa é outro, né? E, gente, óbvio, não estou sendo inocente de falar que a gente vai ficar sempre pro coleguinha do lado, falando todos os nossos problemas. Não é só sobre isso, mas é sobre o fato da gente se permitir ser a gente. Ao menos quando precisar, né? Tipo, exato. Preciso de uma ajuda, não dá. Não dá, não tá. Hoje eu não tô num dia legal, sabe? Hoje eu não tô bem, eu tô com um problema, eu não tô com cabeça, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a gente não é uma máquina. E a gente poder falar, quando alguém perguntar, tá tudo bem? Putz, hoje não tá tudo bem, sabe? Minha filha, sei lá, tá doente, tá com o nariz entupido, não dormiu bem, eu tô super irritada porque eu não tive uma noite de sono.
E a pessoa vai se reconhecer quando a gente falou aqui dos nossos, né, das nossas experiências de maternidade, que, nossa, eu tava muito feliz de olhar para aquele alto forno, e as pessoas se reconhecerem e falarem, nossa, é sobre isso, eu me reconheço nessa pessoa. Não abandonei minha filha, todo dia dei toda a atenção que eu pude para ela, ficava com ela. Todas as vezes que ela ficava doente, eu tinha liberdade de ficar dentro de trabalhar de casa, porque na época a gente trabalhava 100% presencial. Então, assim, eu tive uma rede também que me apoiou muito. E eu fiquei realmente feliz, gente. Eu não fui pro banheiro chorar, como falaram muito. Não que uma mulher não possa fazer isso, mas que ela se fortaleça, porque ela é o espaço dela, né? É o espaço profissional da mulher. Mas que não precisa ser isso, né? E que não precisa ser sofrido e que a gente pode ter as nossas opções, as nossas escolhas, enfim. Então, eu acho que é isso. Assim, pra mim, a Berenê, ela... E eu queria fazer um recorte sobre o outro livro. A importância de ter pessoas em lugares de tomada de decisão com experiências de vida diferentes. Sim. No caso dela, foi uma gestante e... Não li o livro, mas parece que era um estacionamento para funcionários. Exatamente. Mas pode estar acontecendo com seu cliente, pode estar acontecendo com seu fornecedor. Isso pode ser um motivo de perda de receita simplesmente porque você não está olhando a vida por outras óticas. E pode ser uma gestante, pode ser uma mulher, pode ser uma questão de raça. Pode ser um idoso. Pode ser um idoso. Pode ser uma geração Z. Pode ser várias coisas. Exatamente. Tem várias vertentes que a gente sempre tem que estar olhando. E quando a gente fala de diversidade, para muita gente é uma questão de sobrevivência, mas para as empresas é uma questão até de crescimento. Sim, com certeza. E as pessoas que não podem faltar, que tem que vir aqui para a gente conversar. A primeira delas, se eu pudesse, eu falaria a Cheryl, mas a Cheryl mora fora, já tem uma outra realidade. Mas uma delas é uma consultora hoje de mercado chamada Andrea Salsa, que eu recomendo, assim, de olhos fechados, porque ela é muito engajada no tema, na causa. Esse grupo feminino que eu estou participando foi ela que criou, chamada Arena Mulher, e a rede Aliança, que foi formada ali. Mas é mesmo de apoio, de suporte, um momento, um espaço onde a gente tem liberdade para falar, para desabafar, para reclamar, para tudo. Para dividir as conquistas, para falar das derrotas e a gente se apoiar. Eu acho que a Andrea... Dividir as conquistas, isso é bom, gente. Vamos lá, grava isso aí, porque mulher tem muita dificuldade de comemorar suas conquistas, celebrar suas conquistas. A gente muitas vezes se esconde, né? A gente não fala. É importante a gente celebrar, a gente dividir coisas boas que acontecem com a gente. Então, eu acho que a Andrea é um bom nome. E uma outra pessoa que já trabalhou comigo, que eu gosto muito, se chama Tainara Fraga. Tainara, para mim, é um exemplo também. Ela morava no Espírito Santo, veio para o Rio de Janeiro. Ela e o marido, a família dela ficou... E tudo que ela fez em termos de trajetória profissional para chegar onde ela está. Sabe aquela profissional que é extremamente dedicada, esforçada? Que você olha, eu falo muito para ela assim, eu ainda te vejo, sei que ela ainda vai crescer muito, ela tem potencial. E eu falo, você ainda vai ser uma bela executiva e vai abraçar a causa. E hoje ela está nesse grupo do Arena junto comigo. Então, assim, são dois nomes, quando eu penso assim, em mulheres marcantes para trazer, são nomes que eu traria. Eu acho que a Andrea, pelo fato dela ter um grupo hoje... E ela está ampliando porque isso é um projeto dela. Sim. E ela fala, isso é um projeto que eu faço social, não é para rendimento, pelo contrário, é uma rede mesmo que ela amplia. E ela, de fato, está ampliando o projeto dela. Então, eu acho que seria interessantíssimo se vocês pudessem tê-la também aqui. A Andrea não mora no Rio, ela mora no Espírito Santo, mas ela vem ao Rio fazer alguns trabalhos. Seria muito bacana ouvi-la, a trajetória dela. Muito bom. É isso. Bom, muito obrigado, Fernanda. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Fê, muito obrigada. Inspirador. Ai, que bom que vocês gostaram. Espero ter contribuído com muitas mulheres e homens também que estão convivendo. Abrir a cabeça, os homens que convivem também com as mulheres. Eu acho que eu ouvi esse depoimento. Espero que, de alguma forma... Hoje foi mais uma ação para eu retribuir o que eu penso que é mais um canal que eu tenho para poder falar, retribuir... E trazer esse assunto para discussão. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Edu. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.